O Laboratório de Pesquisa em Arquivologia, História e Patrimônio da UFAM, criado oficialmente em 2019, está realizando um projeto de pesquisa e tratamento junto ao acervo do cineasta Silvino Santos, que está sob guarda do Museu Amazônico. O projeto iniciou a partir da pesquisa da aluna de Arquivologia da UFAM, Adriana Cavalcante, tendo como orientador o professor Leandro Aguiar, coordenador do laboratório. A ideia era a gente tentar, inicialmente, organizar o acervo, conforme as diretrizes arquivísticas, conforme a nossa área. Então, a gente fez um pré-diagnóstico, já fizemos um diagnóstico em cima do acervo fotográfico dele, fizemos a descrição arquivística, a descrição de todas as fotos que tem no Museu Amazônico, e a partir daí o projeto continua andando. O coordenador do laboratório explica as etapas do trabalho no acervo. Num primeiro momento, esse trabalho ele foi de diagnóstico. O que significa isso, né? Começamos a analisar as várias possibilidades desse acervo. Então, começamos inicialmente a identificar quais eram os documentos jurídicos e administrativos que embasavam esse acervo dentro do Museu Amazônico. No segundo momento, a gente fez a análise do catálogo que existe ainda, né? Só que, como eu falei, não é um catálogo oficial, ele não é um catálogo publicado, ele ainda é um catálogo interno. É muito mais um instrumento de orientação interna acerca desse acervo. Por fim, é o momento onde que estamos. Por causa da pandemia, o projeto teve que parar, que é aí sim a identificação, o diagnóstico e a identificação do acervo deles em si, das fotografias, dos objetos tridimensionais, dos objetos pessoais do Silvino Santos. A ideia é que ao final da parceria entre laboratório e Museu Amazônico, o acervo Silvino Santos seja digitalizado e disponibilizado para o público. Segundo o diretor do Museu Amazônico, Dayson Alves, o acervo Silvino Santos possui mais de 1.400 itens, e a parceria com o Laboratório de Arquivologia pode contribuir com maior acesso ao material. A importância desse trabalho é muito grande. Por quê? Porque com essa documentação higienizada, catalogada e identificada, a possibilidade de aumento de pesquisadores no acervo, pelo fato dele se tornar acessível, então vai ampliar, eu diria assim, um número bem maior de pesquisadores e, consequentemente, de uso da documentação. Com o projeto em andamento, foi realizada uma pesquisa sobre o manuscrito Romance da Minha Vida, uma autobiografia de Silvino Santos que narra sua história desde a infância em Portugal. Na pesquisa, foi verificado que o manuscrito ainda não foi publicado, o que despertou o interesse do museu em transcrever e publicar a obra. Nós estamos fazendo a transcrição do romance, respeitando todo o processo de transcrição de linguagem de época, de gramática de época, para tentar tornar o pensamento do autor com a realidade dele, sem interferir nesse aspecto. E dessa forma, a intenção do Museu Amazônico é publicar esse documento no boletim do Museu Amazônico, a princípio. Quanto à questão de publicar um livro, ou ainda procurar uma editora, enfim, isso é um processo secundário. Eu não diria sem importância, mas um processo mais secundário. A professora aposentada da UFAM, Celda Vale, defende que a autobiografia do cineasta seja publicada de forma mais acessível para a população em geral, contendo notas de rodapé e explicações, um trabalho que ela realizou juntamente com o pesquisador Sávio Stocco. Celda Vale é pesquisadora da vida e da obra de Silvino Santos e estudou o cineasta em sua dissertação Eldorado das Ilusões, Cinema e Sociedade, Manaus. A gente percebeu a necessidade de fazer uma atualização, tanto na ortografia como em rodapé, esclarecendo alguns fatos que seriam, vamos dizer, meio estranhos, ou passavam completamente desconhecidos ou incompreensíveis para a população de hoje, para os leitores de hoje. E o que a gente queria é que
Silvino ficasse cada vez mais conhecido das pessoas. Então, não vamos deixar de abrir caminhos para que esse conhecimento seja turvado por uma linguagem, palavras ou até falhas de memória do Silvino. A relevância da autobiografia é destacada por quem trabalha ou trabalhou no acervo de Silvino Santos. Para Leandro Aguiar, o manuscrito contribui para compreender o cineasta a partir da perspectiva da escrita. Todo mundo conhece a forma de pensar do Silvino pela fotografia, a forma de pensar do Silvino pelos filmes, mas está aí um instrumento, um documento que contribui para pensar como o Silvino pensava da perspectiva de uma escrita, né? Ele escrevendo, ele contando a sua história. O Romance de Minha Vida revela não só sobre a história do cineasta, mas também sobre a história da Amazônia. É realmente a história do Silvino que está lá dentro, porque pega uma parte da história da Amazônia, da borracha, né, como ele percebeu, de uma empresa, a história também de uma empresa que é a JG Araújo. Ele faz referência com detalhes sobre os aspectos econômicos e políticos dos lugares que ele passava. Então isso, para o historiador, ele é muito interessante porque ele está tendo um relato de quem viveu aquele momento. Mas você sabe quem foi Silvino Santos? Nascido em 1886, na vila de Cernache do Bom Jardim, em Portugal, o jovem Silvino Santos chegou em terras manauaras em 1913. Ele viveu em Manaus até sua morte, em 14 de maio de 1970, há 50 anos. E foi aqui que ele se consolidou como fotógrafo e cineasta, onde registrou a natureza, a arquitetura e a população do Amazonas. Foi também em Manaus que ele produziu seu filme de maior sucesso, No País das Amazonas, de 1922. Seu pioneirismo no audiovisual amazonense é destacado por Celda Vale. O Silvino Santos é o maior documentarista visual da Amazônia. Não há outro, nem no Pará, nem no Acre, né, nem em Rondônia. Então, ele divulgou a Amazônia, homens, seres humanos, né, plantas, animais, tudo, né, que atendia, na época, a curiosidade de conhecer um pouco mais da Amazônia.